Boa noite, irmãos, a paz, Deus abençoe. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos na nossa série e hoje nós vamos falar sobre o tema da pregação nessa noite onde estão os seus acusadores? Você pode dizer hoje à noite, onde estão os seus acusadores? Amém. Então vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Que palavra maravilhosa, Jesus amado. Deus é bom. Ah, Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço, meu Pai, porque como nós estávamos falando no carro, o Senhor é a encarnação do amor. O Senhor é o Deus que colocou a mão na sujeira, no lodo, no buraco mais sujo, mais imundo, no lamaçal do nosso pecado onde nós nos encontrávamos. E o Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos resgatou do maligno, o Senhor nos resgatou do mundo, Senhor, para que nós pudéssemos te glorificar. E nós estamos aqui nessa noite para olhar para a tua palavra, para percebermos essa característica, esse traço, Senhor. Precisamos que isso cresça nessa noite diante de nós, em nome de Jesus. É o que pedimos, amém. Irmãos, o capítulo anterior, o capítulo 7, igreja, ele termina com um grande embate de Jesus com a dúvida dos homens. Capítulo 7, você vai ver que eles estão resistindo, eles estão questionando se realmente Jesus é o Messias, porque eles sabiam da onde Jesus veio, eles sabiam a origem de Jesus, conheciam a família de Jesus, e eles não botavam fé que Jesus de fato era o Filho de Deus. Então esse capítulo 7 passado, com certeza foi um capítulo muito tenso, foi um capítulo muito difícil para Jesus, porque ele lidou com esse ceticismo, com essa incredulidade dos homens. Mas olha no versículo 1 do capítulo 8, que Jesus, no 53, cada um foi para sua casa, né? Depois de toda essa discussão, no versículo 1 diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Esse versículo aqui é muito importante na nossa pregação, ele não pode passar desapercebido.
Porque esse versículo 1 aqui mostra Jesus agora se preparando, recarregando as baterias espirituais, se preparando para os próximos confrontos que ele vai enfrentar, os próximos desafios. E Jesus fez aqui nesse versículo 1 o que todos nós devemos fazer nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele não voltou para casa, ele não foi para a casa dos amigos, ele se despediu de todos e foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Jesus foi orar. Jesus foi se fortalecer. Se você hoje está enfrentando setas, dardos contra a tua vida, se você hoje está se sentindo de alguma forma abandonado, esquecido, traído, diminuído, é a hora de você subir ao monte e orar como Jesus fez. Irmãos, Jesus nunca baixou a guarda, porque ele sabia que ele estava diante de um reino de trevas, ele sabia que estava diante de corações endurecidos, e Jesus foi para o lugar onde todos nós devemos ir, em todos os momentos, ao Monte das Oliveiras. Devemos ir à presença de Deus. Pensa comigo aqui nessa noite, meus irmãos, quantos problemas nós teríamos evitados na nossa vida, se ao invés de lutarmos com as armas naturais, pelas palavras impensadas, pelas palavras ditas, pelo descontrole, pela raiva, pela vingança, se simplesmente ao invés de nós tentarmos resolver as coisas na força da explosão, às vezes do nosso temperamento, se nós levássemos a Deus em oração, como muitas coisas da nossa vida seriam diferentes. Como muitas coisas seriam diferentes. Jesus sabia que antes de entrar em qualquer embate com as pessoas, antes dele cair nessa arapuca que os fariseus vão armar para ele aqui na frente, essa mulher foi pega num ato de adultério, e Moisés diz que deve ser apedrejada, e tu o que dizes? Antes de Jesus cair nessa armadilha, ele sabia que precisava ouvir o Pai, ele sabia que precisava estar numa posição de estratégia, de discernimento, ele precisava do olhar do Pai nas suas circunstâncias. E a mesma coisa nós precisamos desse suprimento. Olha que interessante, Jesus sendo filho de Deus, ele nunca deixou de orar, e às vezes nós que somos homens, não oramos o quanto que Jesus ora. Jesus era Deus, amém, igreja? Amém. Jesus era Deus, mas ele se mostrou totalmente dependente do Pai. Então eu quero dizer para você nessa noite, que a oração, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos principais preparos espirituais na nossa vida. Um crente que não ora é um crente perigoso, porque é um crente que está confiando nos seus recursos naturais, e nós precisamos mais e mais buscarmos a presença de Deus. Aquela pessoa que ora, ela vai muito mais longe do que uma pessoa que tenta fazer as coisas através do seu próprio esforço, através da sua própria força. Então vale a pena nós orarmos. Quero dizer para você que uma palavra sua, proferida aos céus, tem muito mais poder do que 1000 palavras de homens que são lançadas, porque o homem é frágil, porque o homem é limitado, mas quando você diz as suas palavras aos céus, Deus vem em resposta à nossa oração. A Bíblia é um livro de oração, a Bíblia é um livro de resposta de pessoas que clamaram a Deus nas situações mais diversas, e que Deus veio em resposta à sua oração. Voltando aqui para o nosso tema, os fariseus estão tentando armar uma situação para pegar Jesus. Eles querem armar para Jesus, eles querem encontrar uma falha em Jesus. Como é que Jesus vai responder nessa questão do adultério? Foi uma situação pensada, foi uma situação malignamente pensada. Como é que nós vamos pegar Jesus?
ele é uma pessoa que tem um caráter ilibado, um caráter irrepreensível, não tem nada como pegá-lo nisso. Então vamos fazer como o texto que nós vimos domingo, né? Vamos tentar apanhá-lo na lei do seu Deus, vamos tentar pegá-lo numa negligência na palavra. E aí eles trouxeram essa situação. Bom, a lei de Moisés diz que quem é pego em adultério precisa ser apedrejado. Será que Jesus vai honrar Moisés? Porque se ele não honra Moisés, ele está se provando ser uma fraude. O que será que ele vai fazer na situação como essa? Ou será que ele vai fazer vistas grossas ao pecado? Será que Jesus vai simplesmente perdoar essa mulher e não vai cumprir a justiça, a lei? Então foi uma situação, foi uma jogada de mestre que eles fizeram. Nós não podemos descartar isso. Se fosse um jogo de xadrez, seria um cheque. Você sabe jogar xadrez? É quando você consegue chegar no rei. Quando você consegue chegar numa posição onde você coloca o rei numa situação de risco. Dependendo da posição, do passo que você tomar, você pode tomar então um checkmate. E você perdeu, você tem que derrubar o rei. Era uma situação parecida, era o cheque. Eles conseguiram finalmente, na cabeça deles, eles conseguiram encurralar Jesus numa questão teológica. Mas o que me deixa mais maravilhado nessa noite, igreja, é que a resposta de Jesus não foi segundo a mentalidade, a visão do que os legalistas esperavam. Eles esperavam que Jesus dissesse: sim, manda apedrejar, ou então que Jesus se omitisse. Mas Jesus não deu esse tipo de resposta. E eu quero com você olhar nessa noite a resposta que Jesus deu. É a resposta que nós devemos dar para todas as pessoas que passam por uma situação como essa mulher passou, ou como que nós lidamos muitas vezes com o espírito da acusação, e como nós saímos de uma situação que envolve uma questão moral, espiritual, de santidade, tudo isso envolvido no texto. Mas a resposta de Jesus é simplesmente fantástica. Primeira coisa, como é que Jesus respondeu para esses homens? A Bíblia é clara dizendo, você está com a sua Bíblia aberta, que enquanto eles estão acusando a mulher, a Bíblia diz que Jesus se curvou, se inclinou no chão e começou a escrever na areia. Começou ali a escrever enquanto eles insistiam. Não sabemos por que Jesus fez isso. Uns acreditam que Jesus começou a escrever o pecado daqueles homens ali no chão, não sei. Mas o fato é que Jesus foi um momento, né? Alguns acreditam que Jesus falou: você, Mateus, ontem estava olhando a sua vizinha pela janela. Você, Rubem, estava se prostituindo. Não sei, mas o fato é que Jesus esperou o momento certo para falar. E aí Jesus diz no versículo 7, que eles insistiram com ele, querendo uma resposta. E Jesus disse assim: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. O que Jesus, olha a resposta que Jesus deu, igreja, presta atenção. Ele não disse nem que aquela mulher não tinha pecado, e nem que ela não deveria ser apedrejada, né? Jesus sabia, amém, que aquela mulher tinha quebrado a lei à vista de todos os homens. Mas o que Jesus está ensinando quando ele fala: então aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher? O que Jesus estava ensinando é que toda quebra da lei, toda pessoa que quebra a lei, vamos dizer assim, que é um infrator, que quebra a lei, antes de você quebrar a lei externamente, publicamente, você já quebrou a lei dentro do seu coração. Então eles estão olhando aquela mulher do lado de fora, Jesus está olhando para eles do lado de dentro. Entende? Para Jesus
Não foi naquele momento que pegaram aquela mulher no ato do pecado que de fato ela pecou. Mas para Jesus aquela mulher pecou quando no seu coração ela já tinha decidido entrar num relacionamento com algum homem. Por isso Jesus disse para eles: aqueles que não têm pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Quer ver? Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Vamos ler primeiro Mateus 5, versículo 27 e 28. Jesus vai tratar dessa questão do adultério de novo. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos. Olha, de novo ele está reverberando Moisés. De novo ele está falando sobre Moisés. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Não é isso que a lei dizia? Não cometerás adultério? Sim ou não? Mas olha a resposta de Jesus no 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus agora, ele pegou todos aqueles homens, todos aqueles fariseus legalistas que estavam com a pedra na mão para apedrejar aquela mulher. Jesus pegou todos aqueles homens agora de calça curta. Quer ver? Vai para Mateus 12. Mateus 12, versículo 19. Mateus 12, 19 e 20. É isso? Mateus 12? Não, é Mateus 15. Na minha anotação está errada aqui. Ainda bem que eu sou ligeiro. Mateus 15, 19 e 20. Olha o que Jesus disse aqui. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então, o que Jesus está dizendo? Que é do coração do ser humano que começa o pecado. Eles estão julgando as pessoas do lado de fora. E Jesus está falando que o pecado, o adultério, seja qual for, começa dentro do coração do ser humano. Então, quando Jesus falou isso, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus está dizendo: será que você tem realmente a convicção que você pode jogar essa pedra nessa mulher? E talvez o olhar de Jesus tenha sido um olhar revelador. E quando Jesus falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, a Bíblia nos diz no texto de João que nós lemos, que no mesmo momento, no versículo 9, porém eles, ouvindo isso, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Só ficou Jesus e a mulher. Então Jesus mostra, quando ele faz essa afirmação, ele está convidando todos aqueles julgadores, todos aqueles homens que pegaram a pedra para matar aquela mulher. Jesus está fazendo um convite para aqueles homens olharem para dentro dos seus corações. Quantos pecados muitas vezes estão encobertos dentro dos muros, dentro das paredes do nosso coração? É dali que procede, é dali que vem. E Jesus então expôs que o coração daqueles homens eram corações cheios de pecado. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer assim: sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Mas olha como que é a atitude do legalista. O legalista é a pessoa que, você pode prestar atenção nisso, quanto mais acusadora é uma pessoa,
Quanto mais uma pessoa for acusadora, você pode ter certeza que essa pessoa, muitas vezes é a pessoa que tem mais desejos dentro do seu coração. Desejos ocultos, vontades ocultas. Você pode acreditar que lá dentro tem uma tara, lá dentro tem um desejo, lá dentro tem uma vontade. Então, a acusação acaba sendo mais vamos dizer assim, uma trama psicológica, né? Porque eu começo a ver o defeito, o que destaca de defeito nas pessoas é aquilo que na verdade existe em mim, ou aquilo que está enrustido. Às vezes eu vejo pessoas que abandonam a igreja. Era a moça que era na igreja, do saião, do cabelão. No outro dia, que ela está desviada, o que ela faz? Ela já vai logo para o baile funk, já vai logo para as cabeças, né? Já vai logo, já corta o cabelo curtinho, porque é uma coisa que já estava nela. Enquanto ela estava ali dentro da igreja, é como se ela estivesse tentando controlar esses impulsos. Mas na primeira oportunidade, porque, por exemplo, se eu sair da igreja, Deus me livre, que nunca aconteça isso na minha vida, mas eu não vou para baile funk, porque eu não gosto, entendeu? Eu não vou para prostituição, para prostíbulo, para nada, porque independente dessas coisas eu tenho valores, independente dessas coisas eu tenho princípios, e não vou descer a um nível de degradação tão violento assim. Mas você observa que às vezes a pessoa faz aquilo que ela sempre quis fazer, mas enquanto ela estava ali dentro da igreja, né, o comportamento dela estava sendo controlado. Por isso que é muito perigoso a gente apontar o dedo para uma pessoa. Quando a gente aponta um dedo, tem 3 virados para nós, não é assim? Tem 3 dedos voltados para nós. Agora, por outro lado, quanto mais nós reconhecemos a nossa natureza, quanto mais eu reconheço quem eu sou, as minhas falhas, as minhas fraquezas, mais eu vou olhar as pessoas com compaixão. Porque eu sei que eu sou miserável, que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu não tenho justiça própria, que eu não tenho santidade própria, tudo que eu tenho é que Cristo me dá. Então a gente aprende a ser mais tolerante, a gente aprende a ter mais misericórdia. Então é no momento em que nós tiramos a máscara diante de Deus, né, que nós reconhecemos e admitimos o nosso coração. Nós admitimos que nós precisamos desesperadamente de Deus. É a historinha que eu gravei essa semana lá no Instagram. O camarada disse para Deus assim: Deus, deixa eu segurar na sua mão. Estava atravessando a ponte e tinha um abismo, uma ponte longa, e ele disse para Deus assim: Deus, deixa eu segurar na sua mão. Deus disse: não, filho, deixa eu segurar na sua. E ele perguntou para Deus qual é a diferença. Deus disse: sabe o que acontece? Se você segurar na minha mão, quando você vê o abismo, quando você vê os problemas, quando você vê as pessoas te decepcionando, quando você vê, você vai ficar tão desanimado, tão desencorajado, ou tão cheio de medo, que você vai largar da minha mão. Mas deixa eu segurar na tua mão, porque ainda que você esteja passando pelo momento difícil, eu não vou soltar as suas mãos, eu não vou desistir, eu não vou deixar você ir. Essa é a graça de Deus. Amém? Então, o que Jesus estava querendo mostrar, como eu disse, é que antes da gente quebrar a lei para as pessoas, você pode ter certeza que nós quebramos diante de Deus. Todo líder que fracassa publicamente é porque ele já fracassou na sua vida, no seu pessoal com Deus, é porque ele já falhou no seu lugar secreto com Deus. Sabe onde nós prevalecemos? O primeiro lugar que nós precisamos prevalecer é diante do trono, é diante de Deus. É quando eu estou ali no meu escritório, eu fecho a porta, ali, quando eu estou rasgando o meu coração, é ali é o combustível que me dá força para estar aqui nessa noite, para poder dizer para vocês que Jesus é bom e pregar a palavra dele com graça e com poder. É nesse momento de estar sós com Deus. Segundo, o primeiro convite que Jesus fez para essa mulher, como nós vimos aqui no texto, o primeiro convite que Jesus fez para ela
foi o convite do perdão. Versículo 10 e 11. Vamos ler o versículo, aí eu comento. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, não ficou um acusador, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E Jesus disse: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus, olha o que Jesus fala para ela: nem eu também te condeno. Amém. Isso é perdão, igreja. Isso é graça. Isso é graça. É dar o que nós não merecemos. O que essa mulher merecia? Pedrada. Jesus falou: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Primeira coisa que Jesus estende para essa mulher é o perdão. O convite que Jesus faz para essa mulher é o convite do perdão. E em seguida, depois que essa mulher sente o perdão, que ela recebe o perdão, Jesus convida ela ao segundo tempo, segundo processo, é o processo da santificação. Porque Ele perdoa, não te condena, agora vai e muda seu estilo de vida. Vai e não peques mais. Primeiro você precisa do perdão. Isso é a graça. Primeiro é a salvação. É Deus te salvando, você não tem como se salvar. Então primeiro você recebe a salvação. Depois que você é salvo, Jesus fala: agora cresça em santificação, em novidade de vida. Renove os seus pensamentos. Seja uma pessoa diferente de dentro para fora. Comece, vai e não peques mais. Comece a espelhar para aquelas pessoas que te conheciam como um pecador, como uma pessoa errada. Comece a mostrar para essas pessoas que você agora está vivendo em novidade de vida. Amém? Amém. Jesus não falou para ela: vai e não peques mais, então eu te aceito. Né? A religião ensina isso. Muda a sua vida que eu te aceito. Esse é um amor condicional. Não, Jesus fala: eu te aceito e te dou condições de você mudar de vida. É totalmente diferente isso. Jesus não fala para aquela mulher: deixa o teu pecado e vem ser salvo. Não, Jesus falou: vem que eu quero te salvar. E quando Jesus te salva, automaticamente o seu passado fica para trás. Então aqui está o meu passado e aqui está Jesus na minha frente, ok? Estou vivendo para o pecado. Estou vivendo para o pecado. Quando Jesus me chama, o que eu faço? Eu me viro para Ele. Eu vou para a salvação. E automaticamente o mundo ficou para trás. Isso é arrependimento. Arrependimento não é uma meia volta. Não é uma metanoia. Não é uma mudança de direção. Então é isso. Eu estava vivendo no caminho do pecado. Quando Jesus me chama, eu me viro para Ele. E eu então estou diante de Jesus e o pecado ficou para trás. Não, eu não mudo primeiro para depois receber Jesus. Primeiro eu vou a Jesus e então eu mudo. Amém? E isso é maravilhoso, porque o Evangelho que nos salva de graça também nos convida para a santidade. O Evangelho que nos salvou pela graça, ele também nos convida para a santidade. Jesus alcançou aquela mulher na situação que ela estava, mas Jesus não deixou aquela mulher na condição que ela estava. Deus te aceita como você é, mas Ele fará de tudo para você não permanecer do jeito que você está. Ele me ama na condição que eu estou. Ele me alcança no vale do pecado, mas Ele não vai me deixar nesse lugar. Ele vai me levar para um lugar onde eu possa ser limpo, onde eu possa ser transformado. O livro de Tito, vamos terminar lendo o livro de Tito. Tá, antes de Hebreus, antes de Filemão.
capítulo 2, versículo 11 e 12. Amém? Amém. Tito 2, 11 e 12 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém? O Evangelho se manifestou para todos os homens. Deus amou o mundo, todos os homens. Todos é em qualquer idioma, todos é todos. Ensinando-nos, a graça se manifestou salvadora, ok? Essa mesma graça que se manifestou salvadora, no versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. E aí ele continua: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 3 doutrinas bíblicas estão presentes nesses 3 versículos aqui. Versículo 11, a regeneração ou a justificação pela fé. A graça salvadora se manifestou, ensinando-nos a renunciar à impiedade, a doutrina da santificação. A graça que salva, ela também quer produzir santidade em nós. Amém? Amém. A graça que me salvou também quer me levar à santificação, também quer me levar à novidade de vida. E por último, aguardando a bem-aventurada esperança, que é a glorificação, a doutrina da glorificação, que é o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. 3 doutrinas bíblicas nesses 3 versículos: justificação, santificação e glorificação. Santificação no passado, santificação no presente e santificação no futuro. Versículo 11: Jesus me salvou da condenação do pecado. Versículo 12: Jesus está me salvando do poder do pecado. E o versículo 13: Jesus um dia me salvará da presença do pecado. Amém? Tudo amarradinho aqui, tudo juntinho. O Deus que me salvou é o Deus que agora quer ser o santificador da minha vida. Na cruz ele foi o meu salvador, agora sentado à destra do Pai, ele é o meu santificador e o meu intercessor. E ele virá novamente como o meu resgatador. Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor.